Eu me lembro que meus pais se divorciaram e eu tinha 13 anos. E sim, aquilo pesou muito na família. Eu tinha um irmão do meio, eu sou mais velho, minha irmã é menor. Ah, eu passei por uma fase de rebeldia muito forte na minha vida. Ah, morei com a minha tia, meus tios e tinham primos. E eu me lembro que aquela fase da minha vida foi assim uma fase de rebelião. Aqueles que têm filhos que às vezes estão passando por essa fase da adolescência sabem um pouquinho como que é. A minha, eu não julgo que foi extraordinária, mas tinha esse elemento a mais do divórcio dos meus pais que pesou muito para mim. E assim, eu me lembro que eu nunca, assim, meu relacionamento com meu pai foi um relacionamento distante, devido a toda aquela dinâmica. Ah, eu morava com os meus tios, o meu tio, ele era gerente da Caixa Econômica Federal. Para aqueles que não conhecem, é um banco, um dos bancos federais do Brasil. E eu tinha uma vida relativamente boa quando eu morava com meu tio. E meus pais recém-divorciaram. Meu pai, com a metade do dinheiro que ele ficou, ele comprou uma casinha na periferia da cidade, num neighborhood assim que era um pouquinho ran down, right? Shady, yeah. E assim, eu cresci na fazenda. Meu pai tinha gado, tinha plantação, a gente tinha 5 casas na cidade e ele teve uma depressão que levou mais ou menos aí uns 10 anos. Mas ele se curou e ele aceitou o evangelho nesse processo. E eu estava morando com ele, eu não havia aceitado o evangelho ainda, mas eu tinha que sair de casa toda noite para estudar. Você sabe que no Brasil tem aula à noite, né? À noite eu ia de bicicleta para estudar e um dia eu estava descendo. Como eu disse para você, a minha relação com meu pai foi muito distante. Eu me lembro ter tido uma relação próxima até os 5 anos de idade, e agora eu estava crescendo, adolescente, eu estava indo para a escola, mais ou menos com meus 16 anos, e eu me lembro que eu estava na minha bicicleta, indo ladeira abaixo, e como corriqueiramente existe nos Estados Unidos, lá no Brasil tem potholes, né, na estrada, nas ruas. E quando eu olhei para meu pai, eu me distraí um pouquinho, ele estava do outro lado da rua, era uma rua muito movimentada, eu me distraí um pouquinho, olhei para meu pai, no que eu olhei para meu pai, eu não vi que tinha um power bem na frente. Eu estava indo assim com a velocidade considerável e o pneu da frente da bicicleta caiu dentro do power. Eu caí assim na terra, nas pedras, de cara nas pedras, assim, rasgou toda a camisa. E a bicicleta veio por cima e caiu em cima de mim ainda. Aquele foi um dos eventos que eu guardo com muito carinho. Ah, para aqueles que não sabem, meu pai, ele teve um suicídio agora em janeiro, vítima de depressão. Mas com o canto do meu olho eu olhei do outro lado da rua e eu vi meu pai correndo. Meu pai veio correndo. E quando ele chegou perto, eu estava um pouquinho tonto ainda pela queda. Mas eu lembro que ele me segurou, ele me abraçou e ele me disse assim, com aquele tom de voz que brasileiro sabe usar, né? Meu filho querido, você tá bem? E me abraçava assim, me dava beijo. Até a última vez que eu vi ele com aquele bigode espetando minha cara, ele me dava beijo, né? Eu tento ter o meu relacionamento de carinho com meu filho. Naquele momento, eu notei o que eu estava perdendo na minha relação com meu pai. Meu pai estava sendo distante para mim por causa das circunstâncias, talvez por causa da minha rebelião, da minha revolta, que era inconsciente para mim. Um, na nossa vida, às vezes, a gente pensa que a gente está sozinho. A gente perde essa visão de Deus.
quem Deus é em nossa vida. A gente perde aquela visão de que Deus está ali pertinho da gente e no momento difícil Ele está segurando a gente, dizendo: "Oh, meu filhinho querido, como é que você está? O que está acontecendo?" No momento de desespero, Deus, Ele quer estar perto de você. A Bíblia, toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é baseada num pacto que Deus fez com o seu povo. E esse pacto que Deus fez com o povo tem uma tese que se chama: "Não temas, eu estou contigo." Desde o Gênesis. Porque o maior medo que nós seres humanos temos é o de estar sozinho. O grau mais fraco da sociedade é a solidão. É quando nós sentimos que não existe ninguém ao nosso lado, nós sentimos que ninguém apoia o que nós pensamos, e nós nos sentimos isolados, e às vezes no meio da multidão, no meio de pessoas, a gente não consegue evitar essa impressão. Desde o começo, quando Deus está procurando o ser humano. Onde estás, Adão? Até o final, quando nas bodas do Cordeiro, todo mundo está junto, cumprindo aquela promessa de Jesus, para que onde eu esteja, estejais vós também. E Jesus prometendo sempre: "Eu sou Emanuel, Deus que está com vocês." No Antigo Testamento, Deus queria garantir essa promessa para Israel. Ele falou assim: "Olha, eu quero que vocês construam um tabernáculo e eu vou habitar com vocês. Eu vou estar onde vocês estiverem, eu vou estar." E lembra de Moisés falando com Deus? Ele falou assim: "Senhor, não me deixe ir onde o Senhor não está. Se o Senhor não está lá, eu não quero ir lá." Esse desejo de estar junto com Deus. O Salmo 23, as pessoas no hospital, elas gostam de ler Salmo 23. E o Salmo 23, ele começa em terceira pessoa, ele diz assim: "O Senhor é meu pastor." O Senhor, terceira pessoa, é meu pastor. Mas bem no meio do Salmo 23, quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, muda para a segunda pessoa. "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte," segunda pessoa, "tu estás comigo." Deus se aproxima da gente. No meio da tribulação, no meio da tristeza, no meio do desespero, no momento que a gente se sente mais sozinho. Às vezes na nossa vida a gente passa por essas situações de se sentir sozinho, né? E a gente precisa acreditar em uma coisa que a gente não vê, na presença de Deus. Eu quero que você abra a Bíblia no livro de João, capítulo 4. O livro de João, capítulo 4, traz uma mensagem para nós, que às vezes corre a tentação de experimentar esse sentimento de solidão, de isolamento. E conta a história que é muito conhecida da gente. É a história da mulher samaritana. Eu gostaria de explorar com vocês algumas coisas que aconteceu com a mulher samaritana. Vamos olhar o texto, né? Diz assim, olha, versículo 2, se vê que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. A Galileia ficava no norte da Palestina, né, do território israelita, e ele estava na Judéia, ali embaixo, então ele tinha que ir lá para cima. Mas diz assim o verso 4, "E era necessário atravessar a província de Samaria." Era necessário. Por que João tomou o tempo para escrever esse versículo aqui? Era necessário passar pela província de Samaria. O que acontecia é que os judeus e os samaritanos não se misturavam. Então tinha um pouco de judeu na Galileia, na parte norte, e tinha judeus na parte sul. E os samaritanos tinham um território ali no meio, e os judeus, por preconceito, construíram uma estrada que cortava a curva lá longe, né? Para não passar no meio dos samaritanos, que eles não queriam conversa com os samaritanos. Eles se odiavam. Era mais ou menos que nem brasileiro e argentino quando fala de futebol, né? Não se conversa. E aí, Jesus, aqui, João diz, era necessário atravessar a província de Samaria. Essa aqui é uma das primeiras vezes que Jesus,
ele faz um desvio para conversar com alguém que não é judeu. Ele faz intencional, era necessário. A minha pergunta para você hoje, nessa manhã, uma delas é necessário que Jesus faça um desvio hoje para conversar com você? Quem sabe hoje é necessário que Jesus faça um desvio para estar na igreja brasileira aqui em Riverside. Jesus, ele cortou o caminho dentro do território samaritano, porque ele tinha um encontro marcado com a pessoa, que Deus já tinha conversado com ele, a pessoa não sabia, mas ele estava tendo um encontro e ele já sabia e já tinha planejado. Chegou o verso 5, chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte, cansado da viagem, a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta de que hora? Meio-dia. E você, como bom adventista, já sabe, né? A hora sexta é meio-dia. Nisso veio a mulher samaritana tirar água. Ela veio meio-dia, né? Veio a mulher samaritana tirar água e olha, e vocês estão aqui num lugar legal, 5 graus, um pouquinho abaixo do que eu experimento lá no deserto. Mas olha, eu levo meu filho 8 horas da manhã para pegar, comecei essa semana, né? 8 horas da manhã eu levo ele para pegar o ônibus da escola, no ponto dentro do condomínio que a gente tem lá na base. E 8 horas da manhã eu estou escaldando dentro do meu uniforme, porque está muito quente. Essa mulher aqui, ela está vindo, não era 8 horas da manhã, ela está vindo às 12, onde ninguém queria estar no poço, porque era muito quente. Mas ela sabia que não ia ter ninguém lá. Isso aqui é o que acontece quando a gente tem experiências negativas na vida. A gente não tem paciência para se relacionar com outras pessoas. Eu gosto muito do inglês, porque o inglês ele faz o espanhol, ele é uma língua um pouquinho mais fixa, o português está no meio, ele evolui um pouquinho mais rápido, mas o inglês é muito fast pace. Uma das palavras que assim me ajudou a expressar muito um pouquinho da ideia que eu tinha é a palavra demonizar, demonize. A gente demonize people algumas vezes. A mulher samaritana estava cansada de ser demonized, demoniada, né? Quando as pessoas, como é que é? Demonizada, de ser olhada com olhos negativos, de ser julgada. E o que que a gente faz? O que acontece, isso é uma coisa às vezes que acontece natural, não é normal, mas é comum. Normal é uma coisa assim, você sabe a diferença de normal e comum? Normal é uma coisa que deve ser assim. Comum é uma coisa que não deve ser, mas acontece desse jeito. Então, assim, é uma coisa comum que acontece a gente demonize people, demonizar pessoas. Eu luto contra isso eu mesmo, de não demonizar as pessoas, de olhar de onde as pessoas estão vindo. Um dia uma pessoa foi muito mal criada comigo e me falou um monte de coisas assim que eu, eu tive que exercitar aquele dia meu cristianismo mais forte do que outros momentos. E ela falou, olha assim, olha, you and you. Ela usou essa palavra muitas vezes. E essa pessoa, assim, me machucou muito aquilo, escutar daquela forma. Em algumas coisas, pode ser que ela tinha razão. E aí, no dia seguinte, a pessoa me mandou um texto, falou assim, você me odeia por causa das coisas que eu te disse? Eu fiquei com vontade de dizer assim, olha, você me machucou muito. Começar com essa introdução, né? Mas eu falei assim, acho que essa pessoa não precisa escutar isso agora. Eu disse, não, eu não te odeio, porque eu sei de onde você está vindo. Eu sei o que aconteceu com você. E às vezes, quando a gente demoniza pessoas, a gente se esquece de onde as pessoas vieram. O que está acontecendo na vida delas, né? E quem assistiu Shrek aqui? Alguém assistiu Shrek? O burro estava conversando com o Shrek e falou assim, escuta, pessoas são como cebolas.
Você lembra o que ele falou depois? A gente é machucado, então a gente coloca camadas, né? Para se proteger. E essas camadas que a gente coloca para se proteger são as mesmas camadas que nos isolam das pessoas que nós amamos, que nos amam, e a gente se isola e não há conversa, não há diálogo. E a gente começa a experimentar esse grau de isolamento. Mas eu quero dizer uma coisa para você. À medida que você se isola das pessoas, esse isolamento também se aplica ao seu relacionamento com Deus. Você começa também não experimentar intimidade com Deus por causa do isolamento que você tem com as pessoas. E reflete em você isso. Verso 7. Mulher veio. Nisso veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Dá-me de beber. O que ela respondeu? Você sabe quando a Dani de vez em quando fala eu não gosto que eu exponha ela desse jeito. Ela gosta de ir na academia e ela vai tem 12 máquinas de correr, né? Ela pega a última máquina que ela tá concentrada no exercício. Ela fala assim: veio um cara lá de longe e pegou a máquina daqui do meu lado. Não queria estar fazendo exercício perto de alguém. Queria estar concentrada nas minhas coisas, né? A mulher samaritana, ela queria estar na dela. Não queria papo com ninguém. Aí chega um cara e fala assim: me dá um pouquinho de água aí. Aí ela volta para Jesus e fala assim: como é que você, judeu, pede a mim de beber que sou mulher e samaritana? Can you give me a break? Eu vim aqui porque eu não quero conversar com ninguém, no horário que eu achei que não ia encontrar ninguém, você está aqui. Versículo 8: pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo você judeu, o versículo que eu já cotei, versículo 10, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, a quem é e quem é que o pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. A primeira layer, a primeira camada que essa mulher tinha da cebola dela se chamava prejuízo. Preconceito, né? O que é preconceito? É quando você tem uma ideia da pessoa sem conhecer a pessoa. É quando você faz um julgamento antes de conhecer os fatos por trás do julgamento. Preconceito, né? Era a primeira camada que ela colocou. Quando a gente é machucado muito, a gente coloca essa camada de preconceito quando a pessoa. Ah, aquele cara. Aquele lieutenant colonel. Aquele lieutenant commander. Aquele vizinho barulhento. Ah, de novo, o cara correndo aqui no piso, aqui, a gente quer dormir, né? Às vezes a gente faz esse julgamento da pessoa. A gente não sabe o que está por trás. Às vezes eles são jerk mesmo. O segundo, quando Jesus começa a falar com ela fala no verso 10. Perdão, verso 12. És tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Sabe qual que é a segunda camada? A primeira é prejuízo, preconceito, né? A segunda camada é superioridade. Ela ora para Jesus e fala assim: você não pensa que você é maior do que nosso pai Jacó, que cavou esse poço aqui, nos deu o poço, e ele bebeu com a sua família e deu para o seu gado também. Você não está achando que você é maior do que ele, né? Se você fosse Jesus, se você fosse o cara que criou tudo em 6 dias, se você fosse o cara que conversou com Adão lá no jardim do Éden, se você fosse
a pessoa que tirou Israel do Egito e derramou 10 pragas e acabou com a maior nação, a nação mais poderosa do mundo, e afogou o exército deles no Mar Vermelho. Se você fosse o ser que desceu no Monte Horebe e fez a terra inteira tremer com relâmpagos e trovões e nuvem e fumaça. Se você fosse essa pessoa escutando alguém dizer, você não acha que você é maior do que o nosso pai Jacó? O que você responderia para essa pessoa? Às vezes as pessoas olham para a gente, né, e pensam, quem que você pensa que você é? Eu desci no aeroporto, quando eu fui pro funeral do meu pai, e assim, a minha cabeça estava totalmente... Desci no aeroporto, em São Paulo, estava eu e minha irmã. E a gente começou a andar para aquele afunilamento, né? Saindo fora, você pega as suas malas ali, coloca no carrinho e eu carreguei só uma mochilinha só, que eu ia ficar só alguns dias. A minha irmã também tinha uma malinha, uma carry-on. E a gente tá andando assim, tinha um cara que tinha umas 7 malas, e assim, tinha outro que tinha quase 10 malas, assim, puxando carrinho, e parecia que o cara já estava aqui uns 10 anos, que já não ia há muito tempo para casa. E eu estava assim, o negócio começou a funilar, e a minha irmã falou assim, Ed, eu acho que nós estamos furando fila. Só que assim, lá atrás não parecia que estava furando fila, todo mundo estava andando normal, né? E eu comecei a andar um pouquinho mais rápido, porque eu assim, eu sempre ando rápido, é o meu passo normal. E aí eu falei, e ela falou em português, né? Falei, não dá para falar em inglês. Aí eu comecei a funilar perto da fila. Aí quando eu funilei perto da fila, o cara que estava com as 10 malas falou assim, ô cara, quem que você pensa que você é? Você acha que você é melhor que todo mundo? E eu olhei para ele e falei assim, uh, eu falei assim, I'm sorry, brother. Ele olhou para mim assim, você vai ter que ir lá pro final da fila. Aí eu olhei pro final da fila, cara, era meia milha de fila, né? E tipo assim, não fiz de propósito, né? Aí eu falei assim para ele, I don't think so. E eu entrei na fila. Só que quando eu fiz uma moção para entrar na fila, ele empurrou o carrinho em cima de mim. E eu falei, você tá louco? You crazy? Por que você está conversando em português comigo? Em inglês. Por que você está falando em inglês? Aí eu falei, cara, quem que esse cara acha que ele é? Só que eu já estava nervoso já por causa da situação. Eu andei mais depressa e entrei na pessoa na frente dele. E ele começou a fazer barraco, né? Aí a minha irmã, ela falou assim, olha, gente, desculpa, a gente acabou de perder o nosso pai e meu irmão não tá com a cabeça dele muito boa. E a gente pegou, voltou, fomos lá pro fim da fila. E aí fomos caminhando. E quando chegamos, a fila foi andando, porque ele falou assim, não, você tem que entrar na fila porque você tá furando fila. Eu falei, tá bom, não vamos criar problema, Ellen, vamos entrar na fila. Quando chegou lá na frente, não tinha fila nenhuma. E o cara entrou na fila porque ele queria. E eu fiquei pensando assim, né? A pessoa olha às vezes para a gente e fala assim: quem que você pensa que você é? Jesus, quando a mulher samaritana falou assim com ele, ele podia falar assim: olha, escuta, moça, eu medi o oceano inteiro na concha da minha mão. E eu criei tudo que existe em 6 dias. E se você precisar de um milagre, aqui está o meu cartão. Às vezes dá vontade de você falar assim com a pessoa, né? Jesus não estava ouvindo o que a mulher, as palavras ferinas da mulher. O que ele estava ouvindo era o que estava no coração dela. Aquele desespero, aquele isolamento, o sentimento de estar sozinha. E olha o que ele responde para ela. Olha só a resposta dele. Está no verso 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais sentirá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele
uma fonte a jorrar de água vida para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber dessa água para que eu não tenha que voltar, não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Você percebeu o tom de ironia na voz dela? Me dá dessa água para me beber aqui, para eu nunca precisar voltar aqui. Ela ainda estava assim, né? Lutando ali no coração dela com aquela lei. A primeira lei, então, que a gente falou é preconceito, a segunda é superioridade. Quando você se sente inferior e quando as pessoas te humilharam o suficiente, você não quer se colocar mais naquela posição e você vai tentar se colocar numa posição superior à pessoa para ela não te machucar de novo. Era isso que ela estava tentando fazer. E aí Jesus disse-lhe, falou assim, vai e chama o seu marido, vem aqui. Chama o seu marido, vem aqui. Aí ela vira para ele e fala assim, eu não tenho marido, replicou-lhe. Eu não tenho marido, ela disse. E Jesus falou assim, eu sei. Você não tem marido, né? Você já teve 5. E o que você tem agora, ele não é seu. Talvez ela estava indo às 12 porque não queria encontrar a mulher do marido com quem ela estava agora, né? A gente, quando olha a mulher samaritana, muitas pessoas, quando olham a mulher samaritana, pensam que ela é uma mulher assim, de baixa moral. Ela não é uma mulher de baixa moral. Na época de Jesus, mulheres não poderiam conceder divórcio ao marido. Só o marido que poderia dar divórcio às mulheres. O que isso significa? O que significa isso? Significa que ela tinha casado 5 vezes. E cada um dos caras que casaram com ela divorciaram dela. Cada um deles disseram: Olha, não te quero. Eu sou bom demais para você. Eu não me importo com você. Não me sinto orgulhoso de você. 5 vezes. Significa que ela experimentou rejeição. Não sei se você já experimentou rejeição. O quanto rejeição dói. Quando você é rejeitado por aquele, ou por um cônjuge, ou quando você é rejeitado por uma posição que você aplicou para um trabalho. Eu tenho uma amiga que ela aplicou muitas vezes para uma posição de um cargo melhor na companhia dela. Ela nunca foi aceita dentro da companhia. E ela estava bem qualificada. Ela estava muito triste. Ela tinha sido rejeitada 5 vezes. E agora o cara que estava com ela está dizendo assim, olha, eu estou com você, mas você não é digna de ser vista comigo. Eu não quero que as pessoas me vejam com você. Eles já tinham machucado muito ela. Ela estava se considerando a pior pessoa do mundo. Só que, assim, ela estava gostando. Você sabe que quando a pessoa, assim, não gosta de falar sobre o assunto que dói, mas ela precisa conversar sobre o assunto? Jesus estava tirando, peeling up, camada por camada, né? E aí, ele conversando com ela, falou assim, é verdade, você já teve 5, e o que você tem agora não é seu. E ela, tipo assim, cara, como é que... Você sabe nos filmes que aparece, né? Quando o rapaz encontra com a moça, e aí a moça tá gostando do cara, só que ela não pode demonstrar, né? Ela tem que manter a pose dela. Então o que acontece aqui é que mais ou menos a mulher fala assim, a pessoa no filme a pessoa está conversando aqui na mesa, aí ela vai atrás da parede lá e fala assim, como é que ele sabe? Como é que ele sabe? Aí quando a pessoa aparece na frente, ela coloca a cara, né? Aquela cara, aquela pose de novo. É isso que está acontecendo com ela aqui. E aí ela fala assim, nossos pais
Sabe quando você está falando assunto que parece que a sua vida está sendo exposta? Você não quer, você tenta mudar de assunto, né? Ela falou assim, nossos pais, verso 20, nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí ela falou assim, vou jogar uma pergunta teológica. Você quer manter um pastor? Você quer desviar um pastor da conversa que ele quer estar com você? Joga uma pergunta teológica nele. Não é, pastor Paulo? Cadê o pastor Paulo? Pastor ama responder pergunta teológica. E aí ela estava conversando com Jesus e falou, vamos falar de outra coisa. Um dia, uma mãe de uma das crianças da igreja pediu para eu conversar com a filha dela sobre sexualidade, porque ela não tinha o tato para conversar, e eu fiquei naquele, e ela me pediu umas 3 vezes, eu falei, ok. E a menina tinha o quê? 10 anos ou 12 anos. E aí, estou conversando, e aí ela entendeu o assunto, ela falou assim, wait a minute, quer dizer que eu fui feito desse jeito? Eu fui feita desse jeito? Falei, todo mundo foi feito desse jeito. What? You? Aí eu falei assim, olhei para ela e falei assim, você tem alguma pergunta? Ela falou assim, can we talk about bunnies? A mulher, mais ou menos, que ela está falando, can we talk about something else? Can we avoid this conversation? E aí, Jesus, essa terceira lei, essa terceira camada, você lembra qual que era a primeira? Preconceito, a segunda, superioridade. Essa terceira chama-se avoidance. Como que é avoidance? Evitar. Eu quero evitar, né? A gente não quer resolver o problema que está ali na nossa frente. A gente não quer lidar com ele, a gente está cansado de tentar resolvê-lo, não acha solução. Ela queria evitar, avoidance. E aí ela jogou uma pergunta teológica em Jesus. Você sabe que na Bíblia, aliás, não é avoidance, é superficialidade. Quando a gente fica no superficial. Você sabe quando a gente chega assim, às vezes na igreja, né? E aí, como é que tá, cara? E aí, campeão? E aí, fera? Não, tô bem, excelente, outstanding, né? Mas às vezes você não tá outstanding. Às vezes lá dentro você está assim, esfacelado. Mas você tem que pôr a face, né? Fake until you make it. Não é como está lá dentro do seu coração. Mas se a gente fosse se abrir, quem sabe, a pessoa não ia gostar. Então é melhor que você colocar face, né? Eu me lembro que uma vez eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida e tinha uma adolescente chamada Aline. Os pais dela, com os tios, me convidaram para um café da manhã. Eu fui lá tomar um café da manhã com eles. E a Aline sempre foi acima da média. Assim, ela percebe as coisas rapidinho. A Aline olhou para mim, todo mundo conversando na mesa, tava os ruídos, você sabe que o brasileiro é quietinho para conversar, né? E aí ela olhou para mim e falou assim, Pastor, what's going on with you? Aí eu falei, nada, tô bem. Ela olhou para mim e falou uma frase que você sabe quando você papa o balão? Ela falou assim, it doesn't look like you're okay. Quando ela falou aquilo, para mim, assim, meus olhos se encheram de lágrimas. Mas eu estava na frente das pessoas e falei assim, can we not talk about it now? Será que a gente pode não conversar sobre isso agora? Eu comecei a engolir as lágrimas e ela falou assim, it's okay, it's okay. Tem pessoas com quem você se sente confortável para conversar, são pessoas que não vão te julgar, vão aceitar você do jeito que você é. E elas vão te apoiar do jeito que você é. Elas são maduras o suficiente. Alguns de nós não somos maduros o suficiente porque a gente já foi muito machucado. A gente já tá você sabe que nem porco espinho, né? Chega perto e já não, 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 não. Não é, às vezes não é culpa das pessoas. Mas Jesus estava conversando com essa pessoa, com essa mulher. E pouco a pouco ele estava tirando as camadas que ela estava colocando para se proteger. Que previne ela de
estar perto de Deus. Vós adorais, você sabe que na igreja, às vezes, ah, a gente conversa da cor do carpete, a gente conversa dos assuntos administrativos. Eu lembro quando eu era pastor da igreja Phoenix, em Phoenix, Arizona, um irmão falou assim, olha, nós precisamos fazer uma vaquinha, porque tem uma pessoa que está lá na Europa, perdeu todos os documentos, perdeu dinheiro, e é um adolescente que precisa voltar para o Brasil. E aí os irmãos já, porque a gente já tinha caído na armadilha de emprestar dinheiro para irmão, do caixa de igreja, falou, não vamos fazer isso nunca mais. E aí a irmã que trouxe a proposta para a comissão de igreja falou assim, escuta, eu só preciso do dinheiro emprestado e eu vou pagar. Falou, não, a gente não vai fazer isso. Aí o ancião, chamado Gideão, cara de coração bom, falou assim, gente, é sério isso? O guri tá sozinho na Europa sem ninguém. Se a gente não tá aqui para ajudar as pessoas, para que a gente tá aqui então? Gideão começou a chorar na comissão de igreja. Porque ele começou a chorar porque os dois filhos dele estavam na Europa também. Então ele se conectava com a situação do menino. E aquilo ali foi o suficiente para a comissão mudar de ideia. Às vezes na igreja a gente fala muito sobre coisa administrativa e a gente não cuida das feridas dos indivíduos, dos traumas, das coisas que estão sangrando, né? E aí, verso 23. Aliás, vós adorais, conhecer. Verso 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em quê? E em verdade, porque são esses o que o Pai procura como adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em Jesus começou a falar assim, ó, gente, não é acerca do carpete, da cortina, não é acerca da administração, mas o principal, o cerne é cuidar das pessoas, amar as pessoas como elas são. E aí, o que ela responde? Qual que é a resposta dela? Eu sei, respondeu a mulher. Já vem, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, anunciará todas as coisas. Eu sei que um dia há de vir. Você sabe que Deus quer encontrar com você naquele momento de solidão, quando você está indo para o poço e não quer conversar com ninguém. Deus veio conversar. Era necessário que Jesus viera para Samaria só para encontrar com ela. Eu sei. Né? Um dia. Essa última lei é procrastinação. Tem coisas que nós sabemos que precisam ser mudadas em nossa vida. Mas o que a gente faz? Não, um dia. Um dia. Por exemplo, eu estou para voltar. Eu fui 6 vezes no gym desde janeiro. Eu estou correndo, né? Mas eu não estou indo no gym para fazer musculação. E eu fico lá, né? Um dia. Um dia eu vou voltar para o gym. E toda semana eu quero. E eu tenho sempre uma desculpa boa, né? Essa semana a desculpa boa foi que as aulas do Benjamin começaram. Um dia. Você sabe, quais são as coisas que tem na sua vida hoje que você sabe que precisam ser ajeitadas? Quem sabe uma pessoa que você não conversa há um bom tempo? Quem sabe é, aquela conversa que você está tentando evitar com alguma pessoa? Quem sabe uma conta? Eu tinha estado em Gulfport, Mississippi, onde tinha um irmão lá, e ele era um dos anciãos. Aí eu mudei para o Havaí, e quando eu estava lá no Havaí, ele falou assim, Chaplain Vilauba, eu preciso de um grande favor. Eu falei, o quê? Eu servi no Navy há muitos anos atrás. Servi no Navy e é um negócio assim, uma vergonha que eu carrego comigo desde que eu saí do Navy. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, eu preciso mandar para você uma colher que eu roubei do Navy. Está escrito
US Navy na colher. E toda vez que eu olho essa colher na gaveta, me vem esse problema. Me vem essa vergonha que eu carrego de ter manchado a minha honra roubando a colher. Eu posso mandar para você devolver para o Navy? Eu falei, com certeza. Ele mandou pelo correio, a colher chegou em casa. Eu fui lá no Brasil fala um rancho, né? Fui lá na cafeteria da base, tirei uma foto com o chefe da cafeteria, dando a colher para ele. Só que na cafeteria eles não usam mais colher de metal, a mesma colher que usava 20 anos atrás. E aí o Warren Officer olhou para mim e falou assim: o que eu vou fazer com esse negócio agora? Eu falei, bom, agora eu já cumpri minha parte dando a colher para você. Se você quiser me dar de volta, eu aceito. Ele falou, toma então. Peguei a colher está na minha gaveta, não, agora. Mas a questão é, aquele irmão olhou para aquela colher durante 20 anos na gaveta dele. E ele nunca fez nada. E naquele dia ele tomou a coragem. É uma coisa, é uma besteirinha, né? Uma idiotice. Mas quantos de nós tem coisas mais sérias que às vezes nós estamos olhando na face daquelas coisas e a gente não tem coragem, não tem iniciativa para começar a mudar? Minha pergunta, uma delas para você hoje: que coisa na sua vida hoje que você está procrastinando? Que você precisa tomar um passo? Eu quero encorajar você a começar a trabalhar nisso. Quem sabe essa semana? Quem sabe amanhã? Começar para mudar. Começar para tomar a decisão de conversar com aquela pessoa. Mudar aquele hábito. E Jesus, então, olha para ela e diz assim, verso 26. Disse-lhe Jesus, eu o sou. Eu que falo contigo. Ela falou assim, um dia virá o Messias. Ele falou assim, eu sou o Messias. Você pode imaginar isso? Você conversar com o cara que conversou com Abraão, o mesmo que passou por Abraão, a mesma pessoa que derramou fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra, o mesmo que abriu o Mar Vermelho, o mesmo que conversou com Moisés lá em cima, agora estava conversando com ela, com a mulher samaritana. Ele podia estar com qualquer pessoa, podia estar com os fariseus, podia estar com Herodes, com os nobres, mas ele escolheu estar com a mulher samaritana que já tinha tido 5 maridos, o que ela tinha agora não era dela. E aquilo para ela foi um bálsamo no coração dela. Quanto tempo faz que você não experimenta aquele sentimento de satisfação? Está conectado com o presente. Não está conectado com o trabalho que você deixou lá. Não está conectado com o celular. Não está conectado com a preocupação do futuro ou com o trauma do passado. Mas está presente e enjoy as pessoas, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus amigos, no presente. E ela gostou dessa experiência que transformou a vida dela. Porque aqui fala o seguinte, que ela saiu dali, os discípulos chegam agora, o verso 27, ela veio para quê aquela hora? Pegar água. E diz assim, versículo 28, quanto a mulher deixou o cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Ela veio para pegar água naquele horário, mas agora que Jesus fez a diferença na vida dela, que o evangelho entrou no coração e aquela alegria, você lembra os discípulos da estrada de Emaús, que iam cabisbaixo e quando encontraram com Jesus, como é que eles voltaram? Correndo, e ele disse, o repórter que ele deu falou assim, o nosso coração não ardia em chamas quando a gente conversava com ele. E essa alegria do evangelho, não somente para o evangelho de pregar a palavra para outras pessoas, mas de libertar você das suas camadas de proteção e de prejuízo, de preconceito, de ódio, e aquela camada que você tem de procrastinação e de superficialidade. Agora ela estava livre disso e ela foi conversar com as pessoas na cidade, ela foi falar para aqueles homens, e a mensagem dela era o seguinte, olha, verso 29, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo que tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Vem aqui, vê esse cara. Porque ele conhece tudo a meu respeito e ele ainda
continua comigo. Conhece tudo que eu fiz. Conhece todas as minhas feridas. Conhece todas as minhas vergonhas e os meus fracassos. E ele continua conversando comigo. Ele não me rejeitou. Será que ele não é o Messias? Essa era a mensagem dela. Ela não foi dar estudo bíblico para eles, não. O que ela foi dizer assim, olha, cara, transformou minha vida. A minha vida é diferente. E essa mulher é a evangelista mais bem-sucedida dos 4 evangelhos. Porque diz o texto bíblico, olha só, 30, verso 30, saíram, pois, a cidade e vieram, a cidade inteira veio conversar com Jesus. E às vezes o que a gente não precisa de discutir teologia com as pessoas. Convencer as pessoas de que o sábado. O que a gente precisa, às vezes, é dizer o que Jesus fez por nós. Compartilhar o que Jesus fez na sua vida. Mas se a gente não estiver perto de Deus, se aquelas camadas que estiverem nos afastando das pessoas também, protegendo das pessoas, estão nos afastando de Deus, a gente não consegue ter essa transformação na nossa própria vida. O gozo do evangelho, de queimar em nosso coração. Porque o evangelho não são as 28 doutrinas. As 28 doutrinas fazem parte, elas refletem. Mas o evangelho é você sendo liberto. Liberto das suas próprias feridas, dos seus próprios preconceitos, transformando a nossa vida. E a gente precisa experimentar isso. Porque se isso não é experiência para você, a sua vida é miserável. Eu vou ser bem claro para você. A nossa vida como ser humano é uma vida miserável. Se a gente não experimentar o gozo e a alegria do evangelho. Eu gosto de futebol. Não sei quantos de vocês gostam, né? Eu me lembro que foi numa das Copas que o Brasil fazia tempo que o Brasil não ganhava uma Copa. E eu era moleque, né? Eu acho que é da idade do Benjamin, assim, eu sentado ali, meus tios tudo vendo. Foi naquela Copa que o Tafarel catou aquele bando de pênalti. Não sei quantos. Onde foi aquela Copa? Onde que é? 94. Tafarel catou assim, um monte de bola que tinham chutado. E aí, era o Dunga que era o. Era o Dunga? Dunga era o capitão, cara, que foi o melhor capitão da história que eu já vi. Eu gosto. O Dunga era um cara fenomenal, né? E ele estava ali liderando, ele tinha mais experiência, ele coordenava, ele tinha autoridade com os jogadores. E, e aí, quando foi no final, o Brasil ganhou, e eu me lembro que meu tio, que não era muito expressivo de emoção assim, o meu tio pulava, e ele pulava e circulava na sala assim. E eu lembro que caíam lágrimas dos olhos do meu tio. Eu falei, cara, ele está muito feliz, meu. É tão contagiante a alegria dele. Ele está muito feliz. Eu já experimentei os dois lados, ok? Já experimentei a alegria por achievements, conquistas que a gente tem na vida profissional, emocional, mas eu quero dizer para você que ela não se compara àquela alegria que eu tenho quando eu estou lendo a minha Bíblia de manhã e de repente o Espírito Santo, cara, aleluia, aleluia. Sério, Jesus? Que você quer me dizer isso hoje? Quando eu estou precisando, aquela mensagem que vem assim quando eu estou lendo a Escritura, e às vezes eu não quero, para ser honesto com você, eu não gosto de sentar para ler. Mas eu me forço todo dia a sentar a ler. Eu tenho uma Bíblia que ela chama Bíblia de anotação. No canto dela, assim, eu vou anotando coisas, escrevendo coisas. E naquele momento que eu estou fazendo o journaling da minha Bíblia, é onde Deus conversa comigo. É no momento que eu não estou mais isolado. É no momento que eu tenho força para vencer o preconceito, às vezes, que eu passo. No trabalho ou na minha vida. É no momento que eu venço as lutas, aquela aquela dificuldade de olhar para o futuro e saber o que vai ser do futuro. Será que eu vou continuar tendo meu trabalho? Será que eu vou ser capaz de prover para minha família? É um dos maiores medos que nós adultos temos, né? Mas Deus fala assim, ei, eu estou com você.
No vale da sombra da morte eu estou com você. Eu já cuidei de você até agora. Onde você for, você está comigo. Não se preocupe. Esse é o Evangelho. Deus conosco, Emmanuel. Deus habitando conosco. Você não está sozinho. Mas a gente precisa ter tempo para Deus. Deixar Deus transformar a nossa vida. E meu desejo para você é que você... eu acredito no poder da Bíblia, da palavra de Deus. Mas a Bíblia não é um jornal que você lê, que você faz leitura dinâmica. A Bíblia é só um instrumento para você se conectar com o Deus que te ama. É uma carta de amor de Deus. Então, eu oro para que você possa ter esse tempo com Deus, mas que você, acima de tudo, possa experimentar a mão de Deus dirigindo a sua vida. Nós vamos ter um louvor agora, né? Depois do louvor, eu vou fazer uma oração. Eu gostaria de chamar você aqui. Se você deseja experimentar isso, se você deseja fazer uma decisão e dizer, Senhor, gostaria de experimentar isso. Quero que você, enquanto estiver cantando, você venha para cá. Enquanto eles estão conversando, eu quero contar uma última experiência. Ellen White, você sabe quantos filhos ela teve? 4 filhos. 2 deles morreram, uma com 13 e outra bebezinho. E o Willie foi o que casou, que era o queridinho da mamãe, e o Edson era o mais velho, que era rebelde. Tudo que o Edson tinha posto a mão dele para fazer não dava certo. Ele era um desastre financeiro. E um dia o Edson está sentado na igreja e ele lembrou de uma carta que a mãe dele tinha escrito para ele há alguns dias. E ela escreveu para ele e falou assim, filho, ele era solteiro, ele não tinha família, ele casou solteiro, ele morreu solteiro. E aí ele falou assim, e aí na carta Ellen White dizia assim, filho, eu tenho uma preocupação com a sua salvação. Se você não aceitar Jesus, você não vai ser salvo. Aceita Jesus na sua vida. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente fala que é ser Jesus, mas a gente está perdido no banco da igreja. Né? Esse era o caso de Edson. E o Edson, escutando um sermão boring, sábado de manhã, foi convertido. E disse que ele fez uma decisão de renovar a vida dele com Deus. Aceitou Jesus e desde esse momento, tudo que o Edson colocou a mão para fazer prosperou. Você sabe o que ele fez depois? Ele foi para o Mississippi com aquele navio missionário e foi um sucesso a missão que ele colocou a mão para fazer. Foi ele que veio para a missão para o sul, para trabalhar com o pessoal no sul. Então, às vezes, você sente que o que você está fazendo não está avançando, que você está juntando em sacos vazios, dá uma chance para Deus fazer alguma coisa que é relevante, fazer a sua vida, não estou falando de dinheiro não, mas fazer a sua vida prosperar e te dar satisfação, né? Para você não ficar cantando aquela música do Rolling Stones, né? I can't get no, né? Satisfaction. Jesus pode dar satisfação para você. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais? Então voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Oh, vem pra Jesus, vem pra
deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais? Você gostaria que eu fizesse uma oração por você hoje? Por uma decisão, quem sabe você precisa tomar alguma coisa que precisa mudar em sua vida. Não estou colocando aqui eu como se fosse mais santo que ninguém. Eu também tenho coisas que eu preciso ajustar na minha. Vamos orar a Deus, pedir para que Ele primeiro acenda essa fagulha no nosso coração. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, Senhor, pelo seu Espírito, abençoa-nos a entender a sua palavra. E eu quero orar ao Senhor por um irmão, uma irmã que se sentiu hoje que precisa tomar uma iniciativa, uma decisão, alguma decisão que tem sido postergada por algum tempo. Quero pedir a sua bênção sobre essa pessoa, que a partir dessa fagulha do Evangelho no coração, essa pessoa possa ter a iniciativa, a força, a dinamicidade para fazer o que ela sabe que o Senhor está querendo ter. Abençoa-nos, Senhor, a viver o Evangelho não somente de palavras, mas de prática. Que Ele possa transformar a nossa vida e possa também ter o poder de transformar outras a partir daquilo que nós experimentamos com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.